Boa noite, tudo bem, pessoal? Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Estamos aqui, pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí para nos ajudar, para nos abençoar, para que a gente possa, conversar um pouquinho sobre temas do Evangelho à luz da doutrina espírita. E conforme a gente tem feito aí nas últimas semanas, hoje nós vamos falar, continuar falando do Sermão da Montanha. O objetivo do nosso estudo de sexta-feira são sempre temas do Evangelho, e hoje a gente vai dar seguimento ao nosso estudo, lembrando que a gente está estudando a partir da Bíblia, que é a Bíbliazinha, a velha Bíblia do Marcelo, e a gente vai estar lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 5. E nós estamos falando de uma a uma das bem-aventuranças, com o objetivo de estar fixando os ensinamentos do Cristo aí, buscando aí dentro da doutrina espírita e do Evangelho, entendimento e luz para a nossa caminhada. Vamos lembrar que dentro dessa interpretação que a gente está trazendo, a gente vê aí as bem-aventuranças como um manual evolutivo de Jesus, ou seja, as bem-aventuranças são o caminho que nós precisamos seguir, que nós precisamos ter, que nós precisamos seguir para encontrar a felicidade, para encontrar o desenvolvimento espiritual. Boa noite aí aos amigos que vão chegando, Então a gente vai ver que cada uma das bem-aventuranças é um passo, ou um toque espiritual de Jesus para facilitar o nosso processo aí de aprimoramento, de aprendizado, de memória, de melhora espiritual, tá bom? Então nas últimas semanas, eu vou reler aqui os que a gente já leu, só para a gente contextualizar, e a gente chega no de hoje. Então está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então são as 4 primeiras que a gente já estudou, nas últimas reuniões, nos últimos encontros. Estou usando reunião, mas são encontros virtuais. Então qual que são os primeiros passos que Jesus vai dar? Primeiro, os pobres de espírito. O pobre de espírito é todo aquele que quer aprender, aquele que é pobre pelo espírito, ou seja, é aquela pessoa, aquele ser que sabe que precisa aprender cada vez mais, então por isso são bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, ou seja, aqueles que estão dentro do autocontrole. A mansidão não é a apatia, a gente sempre fala isso. A mansidão ela é o estado de estar no controle, de estar em equilíbrio entre razão e sentimento. Bem-aventurados os que choram, ou seja, bem-aventurados aqueles que já despertaram das ilusões da vida material. Os que choram são aqueles que já deixaram de fazer os outros chorarem. Os que choram são aqueles que já, de certa forma, se desiludiram das questões materiais. Ou, quando a gente fala desiludir, não quer dizer abandonar. E sim, aquelas pessoas que já colocaram as questões da matéria no seu devido lugar. Vamos lembrar lá que, de acordo com o que a espiritualidade nos ensina, a função da matéria é o aprimoramento do espírito. Então tudo que existe no mundo material, todas as oportunidades, todos os laços, todos os contatos, todos os encontros e desencontros da vida material tem por objetivo a melhoria do nosso espírito. São provas e situações para melhorar o nosso espírito, ou seja, a matéria é um instrumento de aprimoramento do espírito e não a razão em si da existência. Depois ele vai falar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós falamos bastante disso na semana passada. Fome e sede de justiça é aquele que busca o equilíbrio entre a consciência do dever bem cumprido, e os seus direitos. Então a fome e a sede de justiça é aquele que já está buscando ser justo. Ele está buscando tanto a manifestação dos seus direitos, quanto também a realização dos seus deveres. Então nesse ponto aí, vamos dizer que é o ponto que nós aqui da humanidade estamos meio atravancados hoje no século XXI. Porque se a gente tem muito desejo pelos nossos direitos, nós ainda somos seres que de certa forma tentam de toda maneira burlar os seus deveres. A gente quer os direitos, mas a gente não quer os deveres.
né? Os deveres, muitas vezes, a gente tenta, né, barrigar, passar para frente, falar que não é bem assim, né? E essa caminhada espiritual que Jesus está ensinando aqui, ela depende, né, de equilibrar o direito e o dever. Como diria lá os amigos espirituais, né? Se o direito nos traz felicidade, né, a consciência tranquila só nasce do dever cumprido. Então, o que os espíritos superiores buscam é sempre, né, estar em quites, estar dentro ali de equilíbrio com os seus deveres. A espiritualidade, ela sempre está buscando deveres muito mais do que direito. Normalmente os grandes espíritos, né, eles abrem mão continuamente daquilo que é deles por direito, né, em nome dos seus deveres. Essa é a característica dos espíritos iluminados. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos, viu, gente? Sandra, né? Todos bem-vindos. Então a gente está falando aqui do Sermão da Montanha. E hoje, né, nós vamos falar do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? O companheiro está perguntando aqui, a pandemia seria uma forma diferente de nos ensinar de ensinarmos os deveres? Muitas vezes sim, né? Porque nós sabemos que a causa e efeito é um mecanismo da justiça e não do amor. Né? A lei de causa e efeito, ou seja, a ação e reação, aqui se faz, aqui se paga, o vai e volta, né? A lei de talião, do olho por olho, dente por dente, é um mecanismo da lei de justiça, né? Ou seja, uma ferramenta que a lei de justiça tem para colocar a gente, vamos dizer assim, no caminho certo. Então, todas as vezes que eu faço algo que dentro da lei de justiça universal está errado, a causa e efeito vem para poder me recolocar no caminho certo. Por mais que a gente não goste da causa e efeito, né, a maioria de nós quer fazer as coisas sem ter consequência, né? É o nosso sonho, né, vamos dizer assim, né, é agir sem a consequência. Os espíritos que estão presos nas leis de justiça, eles estão debaixo da consequência e da ação. Então a pandemia nada mais é do que a consequência das nossas ações. Ela está indo e voltando, ela está ali num fluxo, né, a onda, como o pessoal fala, e qual que é o responsável por essa onda? Comportamento individual de cada um de nós. Então nós podemos dizer sim que a pandemia ela é e está relacionada com os nossos deveres, porque normalmente nós temos dificuldade de cumprir aquilo que é dever, porque nós nos concentramos muito, né, nos nossos direitos. Então, se é um avanço a gente buscar os direitos, e isso é uma realidade, né, nós vamos atingir a maturidade espiritual no momento em que nós buscarmos os deveres também. Então isso é uma coisa muito interessante. Poderia falar um pouco mais sobre como os espíritos iluminados conseguem viver em paz, mesmo abrindo mão de seus direitos pelos seus deveres? Porque o que importa para eles é a realidade de consciência. Então os grandes espíritos eles já têm uma liberdade tal que para eles não é penoso, abrir mão de alguma coisa que está ligado ao ego. O direito, normalmente, ele está muito ligado ao nosso ego, ao que nos satisfaz. Quando um espírito chega em determinado nível evolutivo, ele começa a perceber que a felicidade dele tem muito mais a ver com a felicidade geral do que com as realizações individuais dele. Então ele vai começar a se perceber, vamos dizer assim, como alguém dentro de um ciclo, de um fluxo, e que quando ele faz aquele fluxo se movimentar, ele vai ser mais feliz. Então, assim, ele abre mão de conquistas ou de prazeres individuais, porque o prazer dele começa a ser a felicidade alheia. Então, por isso porque o que acontece? Uma das características dos espíritos superiores é que eles não são mais egoístas. E isso pra gente hoje é algo que é difícil da gente entender, porque nós somos criados e nós somos incentivados o tempo todo a agirmos de forma egoísta. Então a nossa sociedade é uma sociedade baseada no lucro, e o lucro é um conceito egoísta. Tá falando Marcelo é comunista? Muito pelo contrário, tá, gente? Isso não, tá? Mas o que acontece? Se a gente for analisar, todo valor recebido pelos espíritos de luz é um valor que é distribuído. Ou seja, eles recebem e dão, e eles recebem mais. Então o próprio amor se movimenta dessa forma. Todas as vezes que a gente tenta reter o amor, o que acontece? O amor desaparece. Todas as vezes que a gente distribui o amor, nós somos mais amados. Mas como a gente ainda tem um foco de vida que é muito particular,
né, nós sofremos com esse ajuste ainda que não aconteceu. Isso é um processo que a gente está passando. Até mesmo, segundo os amigos espirituais, essas situações econômicas, políticas que a gente vive tanto aí hoje, né, são treinos e são experiências evolutivas que nós estamos passando, porque nós ainda não sabemos sair do egoísmo. Né? Por isso que muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa altruísta, né? A gente começa a ajudar a fazer, e aí em determinado momento a gente fala, não, mas eu tenho que fazer para mim, eu tenho que viver o meu, eu tenho que ser feliz, eu tô fazendo demais para os outros. É a briga de alguém que está saindo do egoísmo, né? E ainda não consegue ser altruísta, então a gente fica nessa disputa, né? Então muitas vezes até a nossa ciência ela nos incentiva a ser egoísta, né? Porque o egoísta é aquele que se preserva. Né? O egoísta ele não se desgasta. Então o egoísta ele vai ter direito, né? E o altruísta ele não. Né? Então você imagina o seguinte, né? No nosso lar, né? Quando nós vamos entrar no próximo capítulo na semana que vem, vai ter um momento lá que o André Luiz está lá numa região do plano espiritual, né? Que vai ter uma emergência. E aí eles vão precisar de que o pessoal que trabalha dobre a sua carga de trabalho. Ou seja, você estava lá tipo 10 horas, você vai ficar mais 10. Né? E aí, né, todos os espíritos que estavam lá, que não tinham outros compromissos de trabalho, aceitam dobrar essa carga. Né? Ou seja, eles abrem mão do próprio descanso, da própria tranquilidade, né? Porque o dever de consciência diz para eles que eles devem ir além, que eles devem servir, que eles devem trabalhar porque tem alguém precisando deles. Né? Isso é uma grande mudança na relação da nossa sociedade. Por quê? Porque como nós visamos muitas vezes apenas o lucro, né? Se pagar bem eu faço, não pagar eu não faço. Então isso é uma coisa que nós ainda estamos aprendendo a lidar. Né? Por isso que a lei da justiça é tão forte ainda. Né? Justiça só existe em mundo primitivo e em mundo de prova e expiação. Tá? Quando a gente sai do mundo de prova e expiação e entra para a regeneração, uma das primeiras coisas que vai desaparecer é o conceito de justiça que nós temos aqui. Né? O conceito de lei de talião, de causa e efeito, de fez recebeu recompensa, de errou recebeu punição. Né? Porque no momento que a gente estiver no mundo de regeneração, e isso é íntimo, né? O mundo é do lado de fora que vai mudar, é a gente, né? Nós vamos deixar de cobrar do outro para poder não cobrar da gente, que é o que está aqui, ó, no versículo 7. Ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui é Jesus ensinando a gente a sair da causa e efeito. Lembra quando lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está dando uma dica evolutiva para a gente, falou assim, ó, você quer livrar da lei de justiça, da causa e efeito, da lei de talião, do olho por olho, né, da ação e da reação, né? Perdoa as ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, na medida em que eu me torno misericordioso, né, eu vou ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que têm entendimento da fragilidade alheia. Misericordioso é aquele que tem pena. Misericordioso é aquele que tem misericórdia, ou seja, né, ele tem concórdia da miséria, né, a misericórdia, ou seja, ele consegue empatizar com a fragilidade alheia, que é uma característica de espírito de luz. Os espíritos de luz, eles olham pra gente e eles não veem a gente como seres podres, negativos, ruins, que merecem a morte e a destruição. Eles nos veem como miseráveis espirituais, ou seja, espíritos ainda pobres de valores superiores. É o caso do André Luiz, né? Semana passada a gente estava estudando o livro Nosso Lar, e né, lá no capítulo 4, uma hora, o André Luiz caiu, vamos dizer assim, né, a bigorna na cabeça do André Luiz, ele fala assim, eu já sei, eu estou aqui no Nosso Lar, eu sou um mendigo que é recolhido por caridade. O André Luiz, ele introjeta e fala assim, é isso aí, meu estado espiritual é esse. Eu sou um mendigo que se acolhe por caridade, ou seja, eu não tenho mérito nenhum de estar aqui, né? E depois o amigo espiritual fala, sua mãe que fez você estar aqui, né? Ele dá uma cutucadinha com muito amor, mas dá, né? E o André Luiz vai perceber que ele é um espírito que está recebendo misericórdia. E isso é trabalhado com ele, por quê? Porque mais pra frente, quando ele for trabalhar, ele vai ser convidado a ter misericórdia com os espíritos que ele vai receber. Né? Matriz da plenitude, crescer, contribuir, estar para os direitos e deveres, com certeza. Com certeza. Né? O equilíbrio entre o direito e o dever. Né? E a gente vai notar que o dever ele é mais valorizado pelos grandes espíritos, porque o dever cumprido dá a eles uma liberdade espiritual muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Porque um espírito que cumpre seus deveres não tem nada que atrele, que prenda ou que limite ele, porque ele faz tudo o que ele tem que fazer.
Então, quando ele quer interferir, ou quando ele quer intervir, ou quando ele quer ajudar, ou quando ele quer, né, fazer alguma coisa para alguém, ele tem autoridade moral, e essa autoridade moral nasce do quê? Do cumprimento dos seus deveres. Né? Então você pega, por exemplo, a ministra veneranda. Nós vamos estudar a ministra veneranda daqui a pouco lá no nosso lar. A ministra veneranda, né, é uma determinada parte do livro, né, fala que a ministra veneranda tem 1 milhão de bônus horas acumulados. 1 milhão de bônus horas sem parar. Tá? Isso não quer dizer que ela tem mais. Né? O bônus horas é um tipo de moeda do plano espiritual que eles colocaram para a gente entender a relação de trabalho e capacidade dos espíritos. Então a ministra veneranda tem 1 milhão de horas dedicadas ao bem coletivo. Tá? Quando ela tem essas horas, né, são horas que ela doou em favor do outro. Ou seja, são horas de dever, tá? E de direitos que ela abriu mão. Ou seja, a ministra veneranda, ela tinha o direito de estar nas esferas superiores. Ela podia estar lá onde Jesus vive, mas ela abriu mão desse direito porque corações que ela ama estão ainda nas zonas inferiores. E dessa maneira, a ministra veneranda, o que ela fez? Ela abriu mão do direito dela de estar nas esferas superiores, para estar na esfera mais próxima, para acolher esses corações que ela já estão quase 1000 anos nas trevas. E aí, né, o que acontece? Aí você imagina um espírito que tem 1 milhão de horas trabalhadas no bem. Isso é só um trechinho da existência da veneranda. Qualquer coisa que a ministra veneranda pedir no nosso lar, o nosso lar para fazer para ela. Imagina se a ministra veneranda fala assim, ó, eu tenho que ir lá resgatar meu filho que desencarnou. Pode ter certeza, o governador do nosso lar vai junto. Né? Por quê? Porque o dever cumprido deu a ela altitude e poder para ajudar aqueles que ela ama. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente, quando desencarna, a gente quer ajudar quem a gente gosta. E até enquanto encarnado, né? E aí, quando a gente sai do corpo e vai lá para o plano espiritual, fala assim, guia espiritual, eu estou precisando ajudar ali o meu amigo, a minha mãe, o meu filho. Aí o amigo espírito fala assim, quanto tempo você tem de serviço no bem? O que você tem para oferecer, meu filho, para a gente multiplicar aqui? Aí ele vai contar, assim, meu filho, em favor do teu próximo, você tem aqui na sua encarnação inteira 3 horas. Como é que nós vamos fazer isso? Né, para ajudar o seu irmão, se você não aprendeu a ajudar ninguém. Entendendo? Então, quando o espírito ele se desdobra no bem, ele ganha naturalmente autoridade moral e espiritual. Sabe aquela autoridade moral que fala nos livros do Kardec? Né? Nasce do esforço do bem. O espírito que fez o bem, que trabalhou, que ajudou, que fez, que abriu mão de si mesmo, quando ele abre a boca e fala assim, agora eu quero resolver um problema aqui que é da minha família ou de alguém que eu amo, a espiritualidade obedece. Por quê? Porque ele tem conquistas no bem para poder secundar, né, o seu desejo de ajudar. Então muitas vezes, algumas coisas pra gente, a gente não consegue ajudar quem a gente ama, exatamente porque a gente não tem conquista. Né? Porque eu vivi uma vida toda egoísta. E aí, em determinado momento eu quero resolver o problema de alguém, mas eu nunca aprendi a fazer nada pelo outro. Então eu nem sei como ajudar. Né? Por que eu nem sei como ajudar? Porque normalmente eu nunca saí do meu mundinho para aprender. Né? E eu não tenho aprendizado, eu não tenho mérito, eu não tenho o que interpor em favor daquela pessoa. Mas nós sabemos que os grandes espíritos, aqueles que nos amam, né, tem muito. Então um grande espírito ele pode vir e falar assim, ó, o Marcelo era para ter reencarnado assim, ó, cego, surdo e mudo. Mas como eu amo o Marcelo e eu tenho aqui 1 milhão de bônus horas trabalhado, tá? Eu quero que o Marcelo reencarne bom igual um coco, porque eu quero dar oportunidade para ele. Dentro de determinado limite, né, é permitido, dependendo do nível evolutivo. Por exemplo, um espírito igual a Jesus. Jesus é para mudar a encarnação de quem ele quiser. Do jeito que ele quiser. Ele pode, né, um espírito superior, tipo Francisco de Assis, ele pode mexer no que ele quiser na encarnação de alguém. E existem amigos espirituais, né, que tem um nível evolutivo tal que eles podem interferir no que eles quiserem no plano físico. Mas é o que eles quiserem mesmo, tipo assim, encarnar, desencarnar, escrever a vida da pessoa toda. Claro que vai entrar aí a questão do livre-arbítrio da pessoa, né? Não adianta nada vir um speed luz aqui me dar um monte de oportunidades boas e eu desperdiçar todas, né? Então, né, a escolha de usar aquilo é minha. Mas que existem entidades que têm poderes, né, dado ao seu nível evolutivo de interferir aqui, com certeza, né? Por isso que uma corrente de oração tem mais força, pois une essa autoridade moral, com certeza. Né? Quando vários se unem, né, nós vamos ter ali o que? Uma ajuda, o André Luiz,
O André Luiz, o que aconteceu? Tinha a mãe dele, que era um espírito iluminado, que pedia por ele o tempo todo. Tinha o Clarencio, que pedia por ele também. E tinha aquelas pessoas lá que ele atendeu de graça e das quais, né, muitas lembraram dele. Inclusive as que não lembraram, contou. Então o bem que ele fez testemunhou a favor dele. Mas também teve o quê? Uma ação da espiritualidade. Mas precisou do quê? Precisou do André Luiz querer. No momento que o André Luiz despertou para aquilo, ele saiu da onda inferior. É a questão da misericórdia. Né? A dica da misericórdia é o seguinte: olha, aquilo que eu ofereço pro meu irmão vai vir para mim. Então, se eu sou um cara muito cobrador do erro alheio, eu vou ser cobrado o tempo todo dos meus erros. Se eu sou incapaz de desculpar a mínima falha do outro, eu vou ser incapaz de desculpar as minhas falhas, as minhas próprias. Tá? Isso vale para eles conseguirem enviar carta psicográfica? Pode valer também, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Porque, primeiro, tem poucos médicos que psicografam carta hoje, né? Segundo, né? Você tem que ter lá o momento adequado, tem que ter espiritualidade lá no momento adequado, os espíritos de luz tem que ter tempo, o médico tem que ter tempo, tem que ter sintonia. Não é fácil mandar uma carta espiritual, tá? Não é fácil, né? Exatamente porque tem uma série de fatores. Então, se o espírito tem mérito, ele consegue. Né? Como é que o Emmanuel diblava o mérito? Ele fala assim: ó, você vai escrever pelo Chico, tá? Mas sua mensagem tem que falar de Jesus. Né? O Emmanuel tinha 3 critérios nas cartas psicografadas. Então, quando chegava um espírito desencarnado lá, cheguei eu, quero mandar a carta para minha mãe, o Emmanuel. O Chico deixa? O Emmanuel fala: deixa. Só que sua carta, você vai escrever, vai sentar ali e vai escrever sua carta. Sua carta tem que ter 3 coisas. Né? Ela não pode falar do mal, ela tem que falar de Jesus e ela tem que ser positiva. Se tiver dentro desse conteúdo, você pode escrever o que você quiser para sua mãe. Aí que nós vamos entender, porque muita gente psicografada através do Chico, a família fala: mas meu pai nunca falou de Jesus, ele está falando que se não fala de Jesus, a carta não sabe. Entendeu? Porque a carta psicografada pelo Chico tem que ter esse conteúdo. Tem que falar de Jesus, tem que ser positiva e não pode ter lamentação, nem falar de coisa negativa. Escreve aí. Dentro disso aí você pode escrever o que você quiser. Tá? Então você vai ver lá o pessoal elogiando Jesus, falando que a vida é boa, que ama, que isso, que aquilo. Você vai ver que os reclamadores, quanto mais, não reclamam nas cartas, porque não pode. O cara chega lá com a carta lá que tá reclamando, tem. O Emmanuel vai lá e dá aquele X lá na carta, lá, ó, volta lá e faz de novo. Né? Quando queremos ajudar a pessoa e essa pessoa não aceita, é do querer da pessoa? Com certeza. Com certeza. Claro que a espiritualidade tem uns meios lá de meio que forçar a barra, né? Mas isso aí são coisas que são em último caso. Por exemplo, às vezes a pessoa está tão comprometida com o crime ou com o mal que a espiritualidade decide desencarnar a pessoa. Falando, melhor levar para o mundo espiritual. Né? Tem uma história muito famosa do Dr. Bezerra de Menezes, que ele estava no mundo espiritual e ele tinha um filho encarnado, né? E o filho dele estava com um processo obsessivo violentíssimo. O filho dele estava num desequilíbrio total. E aí o que aconteceu? O Dr. Bezerra no mundo espiritual conversando com o obsessor fala assim: ó, se eu largar seu filho, ele morre. Tá? Se eu sair daqui, se eu for embora, ele desencarna. Porque nós estamos tão juntos que ele vai desencarnar. Né? Porque tinha acontecido uma série de coisas, não vai ao caso. E aí o Dr. Bezerra falou: então desencarna. Você vai sair e vai desencarnar, meu filho. Não tem problema não. Eu cuido dele aqui. Né? Melhor é morrer livre do que passar o resto da encarnação acorrentado nas trevas. Né? Então, assim, a espiritualidade tem muito mais recursos que a gente imagina. Só que eles vão usar isso a conta-gotas. Né? Eles vão usar isso no momento certo, no momento adequado. Né? Uma das grandes questões de ser um espírito de luz é exatamente saber usar essas capacidades, que a gente não sabia. A gente ia ficar intervindo na vida dos outros o tempo todo. Né? Então, os espíritos sabem que em momentos chaves nós precisamos ser livres. Né? Claro que eles podem chamar atenção, eles podem puxar a gente, eles podem fazer uma série de coisas ali para tentar nos despertar, né? Até porque é uma das funções deles. Mas quando a gente não quer, nem Jesus vem aqui e resolve. Pode ser Jesus aqui, se a gente não quiser, Jesus vai embora, né? Com a mãozinha na frente, outra atrás, sem fazer nada. Tá? Porque eles... mas Jesus tem poder para fazer? Tem, mas aí ele nos respeita. Né? São coisas para a gente pensar. Quando a gente fala aqui dos misericordiosos, né, do sermão, voltando aqui no Sermão da Montanha, vamos lembrar, né, que Jesus está dizendo o seguinte para a gente: olha, só recebe misericórdia quem é misericordioso. Né? Só recebe misericórdia quem é misericordioso. Né? Eu lembro de cirurgia na garganta de Valdo Franja, com certeza, ele tem mérito. E tem gente que é: mãe, você acha que a Joana Diante ficou lá de braço cruzado? Ficou, não.
né? Joana de Anjos é meio secona lá com ele às vezes, mas ela ama ele. Ele foi filho dela, né? Então não digo o negócio aperta pro lado dele, pode ter certeza que ela vai lá nas esferas superiores, ô meu filho aqui, eu dou uma força aí, né? Claro que com equilíbrio, né? Com amor, mas, né? A gente tem muitos amigos do lado de lá. Né? A gente tem muitos companheiros espirituais que estão olhando por nós. Né? E essa dica da misericórdia que está aqui no Evangelho é o famoso fazer ao outro o que a gente gostaria de receber. Né? Muitas vezes a justiça é pesada com a gente porque nós cobramos justiça pesada para os nossos irmãos. Né? Nós ainda estamos num nível evolutivo que a gente quer misericórdia para a gente e rigor para o outro. Só que infelizmente ou felizmente, né, isso não funciona espiritualmente. A espiritualidade falou, não funciona, vai funcionar o que você quer para você e o que você quer para o outro. Ou seja, se você deseja rigor da lei para o outro, vai ser rigor da lei para você também. Se você deseja perdão para você, tem que começar a perdoar os outros também. Se você deseja que a espiritualidade te carregue no colo, mesmo quando você erra, você vai ter que começar a carregar no colo quem erra com você também. Nós queremos? É fácil? É aí que é o grande desafio. Né? Porque normalmente quando a gente é vítima, é fácil. Aí eu quero. Né? Jesus me perdoa, que eu sou fraco, sou frágil, sou isso, sou aquilo. Né? Mas quando eu falho com o meu irmão, aí o negócio, né? Ó, minha cunhada entrou, né? Como está o pequeno Luiz Miguel lá, o meu sobrinhozinho muito amado. Né? Espero que esteja tudo bem aí, Paulo. Né? Então, assim, são coisas para a gente pensar. Né? A misericórdia é um sinal de crescimento espiritual. Né? E a gente começar a desenvolver misericórdia é ter um olhar de empatia. Né? E empatia é uma das coisas mais difíceis. Porque a empatia só nasce da convivência. Nós temos extrema dificuldade de conviver. Nós não queremos conviver com as pessoas. Principalmente com quem pensa diferente, com quem é desagradável. Né? Tive falando que nasceu na família errada, que está no serviço errado. Né? Eu sou um que fala que está no serviço errado. Minha culpa aqui. Né? Mas assim, a gente está no lugar certo. No dia que tiver para acabar aquela situação, a situação acaba. Por mais doloroso que isso pareça, né? Por quê? Porque o objetivo da nossa caminhada é o quê? É crescer, né? Porque quando estamos na tarefa, às vezes bate um desânimo e vontade de desistir. Reflexo condicionado. Nós, muitas vezes, nos condicionamos a desistir, né? Como diria lá o Lucas, ele fala assim que a nossa característica, né? Cada época, cada geração tem uma característica, né? Na época do Kardec eles falavam que era o ponto forte era o desejo de aprender, né? O ponto fraco era o egoísmo. A nossa hoje, né, se a gente for analisar, o ponto forte nosso, iniciativa. O ponto fraco nosso, perseverança. Nós temos muita iniciativa e a nossa perseverança é nula. Nós estamos saindo e começando as coisas tudo. Por quê? Porque nós queremos tudo muito rápido. Né? Um dos efeitos colaterais da sociedade que nós vivemos hoje, né, da internet, né, dessas coisas todas, é que nós queremos tudo rápido. Eu fico vendo os meninos assistir filme, né? Eles pegam o controle remoto lá, põe no Netflix lá, né, na Disney lá e fica tudo, vai lá na cena que eles querem ver, corre mais. Porque não consegue assistir o filme inteiro. Eu fico vendo os meninos jogar jogo de videogame, né? Eu sou daqueles que eu vou lá jogar, eu fico vendo a história, eu escuto lá 30 minutos de conversa, os meninos apertam os botões, mas eu faço, mas pra que vocês estão jogando? Vocês não vão ver a história do jogo, não sabem por que vocês estão aí? Não quero ver isso aqui não, eu quero jogar, né? Ou então, por quê? Porque não consegue perseverar. Né? Isso é uma característica da nossa época. E aí, isso vai refletir numa série de coisas. Né? Boa noite, bem-vindo. Né? Nós estamos aqui estudando Sermão da Montanha, Bem-aventurados os misericordiosos. Né? Misericordioso não é aquele que tem peninha, não. Tá? Misericordioso é aquele que quer fazer para o outro aquilo que gostaria de receber para si. Esta é, né, a grande etapa evolutiva. Vamos lembrar aqui, ó, Jesus vai falar para a gente aqui, ó, primeiro, né? Ele vai falar para a gente, pobres de espírito, aquele que quer aprender. Manso, aquele que tem autocontrole, né? Os que choram porque serão consolados, aquele que já se desiludiu das questões materiais, das ilusões da matéria, já vive pelo espírito. Fome e sede de justiça, aquele que busca o equilíbrio entre o direito e o dever. E por último, aquele que age com misericórdia, que não é o que nós estamos estudando aqui, não é o último de todos, mas é o que nós estamos estudando. Ou seja, Jesus vai falar para a gente, quer evoluir? Né? Primeiro passo, aceite que você tem que aprender. Segundo passo, né?
Desenvolva o autocontrole, não seja mais escravo das suas emoções, dos sentimentos. Terceiro passo, né? Foge da ilusão das coisas materiais. Vive na matéria sabendo que o espírito que é o importante. Quarto passo, né? Busca o equilíbrio entre justiça, né? Que é o quê? O dever e o direito. Equilíbrio, dever e direito na sua vida. Cumpre os seus direitos, né? Busca os seus direitos, mas cumpre todos os seus deveres. E em quinto, começa a pedir para o seu irmão aquilo que você gostaria de receber para você. Ou seja, né? Vamos parar de pedir que Deus venha fulminar quem está errado do nosso ponto de vista. Vamos parar de esperar que Jesus lá do céu faça igual os Zeus do Olimpo e jogue um relâmpago em quem não gosta da gente. Né? Que Deus, né? Hoje Deus não joga relâmpago, né? Na mitologia, eu creio que Zeus jogava relâmpago. É muito mais elegante, né? Deus hoje pesa a mão. Eu não sei o que é pior, né? Se é o relâmpago que vinha lá do Olimpo ou se é Deus pesando a mão na cabeça, né? E normalmente pesa a mão em quem faz aquilo que eu não quero, né? Isso não existe, gente. Deus não pesa a mão em ninguém, não, tá? Quem pesa a mão sou eu, tá? Nas minhas ações, nas minhas escolhas, né? Lembra que Jesus fala, misericórdia quero, não sacrifício, né? Ou seja, né? Que bom. Então o que nós precisamos trabalhar? A nossa misericórdia. Por quê? Porque se o outro não é misericordioso, ele está preso no mecanismo da lei. Porque tudo que ele fizer vai voltar para ele. Muitas vezes os espíritos falam isso pra gente, assim, a gente vê um crime, a gente vê aí, né, as questões da política, essas coisas, falam, nossa, como é que o cara faz isso? Os amigos espirituais não preocupam não, tem um negócio de uma causa e efeito. Tudo que a pessoa faz vai retornar para ela. Então o dinheiro que o fulano roubou, ele vai ter que devolver isso em algum tempo do universo aí. Pode não ser nessa encarnação, pior para ele, que ele vai ter que devolver sem saber nem por que está devolvendo, né? Quantas pessoas aí trabalham, o dinheiro dela sempre some. Está devolvendo para o universo alguma coisa que ela tomou no passado. Isso é lógico, gente, né? Por isso que os espíritos falam que a gente vai saber o que a gente foi na outra vida a partir de agora, do que a gente vive aqui. Então se eu estou aqui, se eu estou sempre passando problema financeiro e econômico, é porque em algum momento eu desperdicei. Ou em algum momento eu não valorizei o suficiente. Se eu estou passando alguma questão no campo afetivo, porque em algum momento eu não respeitei, né, afetivamente as pessoas que estavam à minha volta. Se eu tenho dificuldade com a minha mãe, né, talvez, o que acontece? Eu não valorizei a minha mãe no passado. Se eu tenho dificuldade com a minha vida de saúde, porque eu não valorizei a minha saúde. Então tudo é um mecanismo de equilíbrio, tá? Claro que a gente pode fugir desse mecanismo. O que Jesus está ensinando pra gente é fugir da lei de causa e efeito. Como é que a gente faz isso? Tem um jeito. O amor que cobra a multidão do pecado. Né? Como que eu vou fugir de ser cobrado pela minha consciência? Parando de cobrar os outros. Aí que a gente fica. Né? Aí que a gente. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, não Jesus. Né? Então, assim, quando eu vejo meu irmão errando comigo, qual que é a minha reação? Cadê Deus que não pune agora? Se Deus existisse, não deixasse isso acontecer, né? Deus existisse, esse cara nem estava vivo. Levou o cara que é bom e deixou o cara que é ruim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me afundando cada vez mais na lei de causa e efeito. Porque eu peço o que eu peço para o meu irmão que vem para mim. Se eu peço rigor da lei, justiça, juízo, relâmpago caindo do Olimpo na cabeça do meu irmão, quando eu fizer uma coisa semelhante, eu vou fazer, porque nós somos capazes de erro ainda, né? Durante muito tempo vamos ser ainda. O relâmpago vai vir quente na minha cabeça, porque o que eu pedi para o meu irmão vem para mim. Isso é o grande desafio evolutivo, né? Isso é um problemão da humanidade, é esse aí, né? Como silenciar o ego, né? Na verdade, o ego a gente tem que colocar ele no lugar dele, né? O ego ele tem um papel ali a cumprir, né? Mas como diria Jesus, né? O ego tem que ficar ali, ó, né? Na função de burrico, né? O ego de Jesus é o burrico, que ele vai subir em cima dele, né? E vai entrar na cidade de Jerusalém. O objetivo do burro é o quê? É carregar Jesus, né? Não é levar Jesus onde o burro queria, né? Ele é um animal de carga, ou seja, ele estava ali para dar sustentação. O ego ele é fundamental para a gente construir a nossa personalidade, para construir os nossos valores, isso é importante. Mas no momento que o ego começa a querer ser alimentado pelas nossas escolhas, aí o negócio vai apertar, né? Gente, nós estamos estudando, né, o Sermão da Montanha, né? Então nós estamos aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Agora nós vamos entrar no versículo 8. Vamos ver se dá tempo aqui. Dá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é ser puro de coração? Puro de coração, antigamente, né? Porque Jesus puro é quem não tinha relação sexual, virgem. Né? Então a pessoa não tinha relação sexual, era pura. Então a criança era todas as crianças eram puras. Né? Hoje nós já sabemos que não é bem assim não. Tá? A pureza tem a ver com o quê? Com aquilo que você carrega na sua intimidade. Não como se você manifesta a sua sexualidade ou o seu estado físico, se você é virgem ou não. Não é isso. Né? Porque antigamente, o que acontece? As pessoas eram muito focadas no exterior. Hoje, toda construção espiritual é uma construção íntima, está dentro da gente. Então o que é alguém ser puro? Né? Puro. Puro é quem está em ressonância com a consciência. Nós temos aqui dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso corpo, né? Nós temos a nossa consciência. O que é a consciência? Consciência, muito mais do que, né, a nossa identidade, é a partícula divina dentro de nós. Né? Então, através da consciência, nós podemos entender, uma vez o Liel falou comigo que a consciência nós podemos entender como uma janela. A melhor analogia da consciência é uma janela. Né? Quanto maior a janela, mais a gente entende e vê Deus. É como se tivesse eu de um lado e Deus do outro. Tem uma parede. Né? O nível de consciência é o tamanho da abertura dessa parede para eu ver Deus. A maioria de nós aqui encarnados hoje, nós temos um olho mágico embaçado. Essa é a nossa consciência. Né? Os grandes espíritos têm uma janela, então eles olham pela janela, eles veem o universo, veem Deus. Jesus tem uma panorâmica, né? Jesus tem uma janela de 15 por 15, né? Tamanho de uma tela de cinema. Então ele vê Deus assim, com facilidade, né? Por quê? Porque ele já tem evolução. Então, à medida que a gente se desenvolve, a nossa consciência ela alarga. Tá? Então, o que é ser puro? É quando eu vivo de acordo com o que eu percebo da minha consciência. Isso é pureza. Né? E o que é pecado? Que é o contrário da pureza. Pecado é quando eu vejo uma coisa, eu sei alguma coisa dentro da minha consciência, eu dou conta de fazer alguma coisa e eu não faço. Aí eu entro em dissonância com a minha consciência, é o estado que os espíritos chamam de pecado. Que não quer dizer pecado, porque eu comi carne no final de semana, porque eu roubei, porque eu matei. Isso não é pecado. Pecado é quando a minha consciência me fala, faz isso, eu dou conta de fazer, porque ela falou, se ela falou, eu dou conta. Eu falo, não vou fazer isso não, quer não. Minha consciência fala assim, você consegue perdoar fácil. Mas não vou perdoar não quero. Aí o negócio desanda na nossa intimidade. Né? Vamos continuar com essa história. Que a pessoa ia reencarnar em determinado momento, ela ia perder o braço. Devido às suas boas ações, chegou a hora de acontecer o fato de perder o dedo. Exatamente. Quando pode acontecer até o fato dela, em vez de ela perder o dedo, ela ganha um anel. Tá? Quem ama, cobra a multidão do pecado. Né? Isso é bom demais, gente. Se a gente vivesse isso, né? Oh, que beleza, hein? Não ia ter mais cobrança, não ia ter mais débito, não ia ter mais dinheiro. Você pode pagar suas dívidas tudo, só na base do amor, hein? Né? Olha só, é fácil, mas é difícil, né? Nós estamos falando aqui agora dos puros de coração. Então, né, se a pureza é a face a face com a consciência, lembra do André Luiz? Né, lá no nosso lar? Né? A consciência do dever cumprido. O André Luiz fala de consciência muitas vezes. Ele vai falar assim, olha, a maior surpresa que eu tive no mundo espiritual foi estar face a face com a própria consciência. Aqui, ó. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a consciência é uma janela, né? E se a minha janela está limpa, o que é que eu vou ver? Aquilo que está do outro lado. E o que está do lado? Do outro lado? Deus. Todos os seres da criação, desde o átomo, né, até as inteligências mais superiores que a gente nem imagina, de Jesus para cima, tem uma consciência. Tá? Tudo. É ali que nós estamos conectados com Deus. Apesar de Deus não ser uma parte da gente, nós temos, vamos dizer assim, nós temos uma linha direta com o Criador. Tudo que existe tem uma linha direta com Deus. Tá? Desde lá do quark, do neutrino, lá da matéria, lá do início do universo, até as entidades mais potentes que criam galáxia. Né? Tudo está conectado com Deus através da consciência. Então, quando fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Porque quando você está em equilíbrio com a consciência, você consegue ver a vontade de Deus. Eu e o Pai somos um, lembra de Jesus? Porque ele era puro de coração. Porque ele vivia exatamente o que a consciência dele pedia. Né? Quando vocês viviam o Pai. Claro, a panorâmica de Jesus era só olhar para ele, você via através de Jesus, via Deus.
o reflexo do amor divino e não a aparência de Deus. O pessoal acha que ver Deus é tipo assim, eu vou lá, né, Deus sentado no trono, eu, oi Deus, tô vendo, hein, sou puro de coração, eu olhei, Deus, Deus, né? Não é isso, é muito mais profundo, né? Como saber se a dissonância com a consciência ou apenas paranoia do ego? Tipo, o ego achando que devia ser tão evoluído quanto Jesus. Ó, é aquilo que o Santo Agostinho fala pro pessoal lá no Livro dos Espíritos. Quando você tiver dúvida se uma coisa é boa, você pergunta, se o outro fizer, o que eu vou achar? Né? Se você vê alguém pensar dessa maneira, o que você vai achar dele? Aí você vai ter um parâmetro de comparação. Né? Vamos levar o seguinte, um dia nós vamos chegar no livro de Jesus, todo mundo. Tá? Todos os seres, apesar que a gente duvida, né? Até outro dia eu estava na rua, né? Aí eu vi uns companheiros bem violentos, agressivos. Falei, meu Deus, esses caras vão virar um espírito do nível de Jesus um dia. Tem hora que eu duvido, né? Aí o Lucas riu, falei assim, mas eu duvido. Ó, tem uns seres humanos que eu acho que é difícil chegar nesse nível. Vai chegar, vai. Todo mundo, né? Todo mundo vai chegar onde Jesus está um dia. Isso é bom, né? E isso força a nossa fé, né? Porque em alguns casos você pensa assim, não tem como, não tem. Né? Claro que depois de milênios aí de evolução, né? Vai ser todo mundo anjo, né? Pelo menos que a gente conhece, né? Gente, nós estamos falando aqui, né, das bem-aventuranças, tá bom? A gente está hoje na bem-aventurados misericordiosos, né? Nós falamos da questão da causa e efeito, né? De querer para o outro que a gente gosta pra gente. E agora nós estamos falando dos puros de coração, né? Oi, um abraço para você. Fizemos com o expositor junto. É mesmo? Ó, que bom, hein? Aonde que foi? Não, só pra gente lembrar aqui, né? Falar no Francisco ou foi em outra casa? Mas a gente pensa o seguinte, né? A pureza tem a ver com a visão, né? Quanto mais puro a gente enxerga. Por quê? Porque quando nós estamos em estado de desequilíbrio, nós só vemos o próprio erro. E aí o próprio erro impede que a gente perceba aquilo que está à nossa volta, né? Impede que a gente desperte para aquilo que está à nossa volta. É uma coisa para a gente poder pensar, sabe? Uma coisa para a gente poder refletir na nossa caminhada, né? Quanto mais a gente abre a nossa percepção, mais nós vamos nos conhecer a Deus. O conhecer de pureza tem relação com o vinde a minhas crianças. Pausou o vídeo, né? Mas voltou. Nenhuma criança é um espírito novo, né? Os espíritos das crianças já tiveram milhares de encarnações igual a gente. A diferença de idade cronológica ali, espiritualmente falando, é quase zero, né? Mas a gente sabe o seguinte, qual que é a característica da criança? A criança ainda não desenvolveu as castrações sociais, né, que fazem com que elas escondam aquilo que elas são, tá? Então, uma criança, quando se aproximar de Jesus, ela é totalmente aberta para aprender. Nesse sentido, que Jesus fala assim, bem-aventurados, né, as crianças e felizes aqueles que são como elas. O que Jesus está dizendo ali? Que a criança, ela está plenamente aberta, porque ela está reiniciando um processo encarnatório, né, e ela está ali para receber. E ela vai aceitar o que a gente der para ela. Né, pelo menos a maioria dos casos, né? Então, o estado infantil, ele favorece, né? Ah, tá. Que bom. Agora eu tô lembrando, meu amigo, lá no Glacos, né? Então, no final, né, nós vamos começar a perceber que a criança é um ser que é mais velho do que a gente. Normalmente os espíritos dos nossos filhos são espíritos mais evoluídos que a gente. Normalmente, pode ter o contrário, né? Por quê? Porque já foi pro plano espiritual, já voltava pelo menos uma vez a mais que a gente, né? Vai saber, né? Mas normalmente é. Então, assim, essa pureza é a abertura de consciência que as crianças têm, porque o estado infantil favorece isso. Quando a gente é criança, né, algumas das nossas travas psicológicas estão meio adormecidas ali, então a gente é uma esponjinha de bons conceitos e de maus também, né, mas aí o espírito vai filtrar quando ele for adulto, né, então é bem interessante isso aí. E quando ele fala dessa questão da pureza, vamos lembrar que então que ele está falando de questão de estado de consciência, né? Quem tem a consciência tranquila do dever cumprido não tem mais pecado. Quando Jesus fala da perfeição, sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito, ele está falando dessa perfeição de consciência. Ou seja, o que é ser perfeito do ponto de vista de Jesus aqui, nesse sentido? É aquela pessoa que não briga com a própria consciência. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala disso, quando ele fala Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, os céus é a consciência. Tá? No Evangelho, sempre a consciência é céu. Aparecer o céu na história tem a ver com a consciência.
Então, Pai Nosso, ou seja, o Deus, Criador, né? Que está nos céus, ou seja, que está na consciência de cada ser que existe. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, qual que é a dica de Jesus na oração do Pai Nosso? Que tem a ver aqui, ó, com a pureza. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a gente faça materialmente na nossa vida cotidiana aquilo que está no nosso céu. Ou seja, que a gente consiga materializar aquilo que a nossa consciência pede. Ou seja, não é a consciência de Jesus, né? A do Marcelo. Então o Marcelo ele vai ser feliz quando eu viver aquilo que o Marcelo dá conta dentro da minha consciência. Muita gente acha que é ser igual a Jesus, o Chico Xavier, não é não. Minha consciência fala assim, Marcelo, você faz isso. Quando eu faço, eu sou imperfeito. Podemos dizer que para nós, nos dias de hoje, é impossível ter o coração puro de verdade? Não, com certeza não é impossível, não, é possível. É possível e é uma das coisas mais possíveis que existem. Porque aquilo que a nossa consciência pede é aquilo que nós damos conta. Tudo que a minha consciência pede para mim, observe. A consciência do Marcelo falando com o Marcelo dá conta. O que não dá certo é o Marcelo querer viver de acordo com a consciência de Jesus, ou de acordo com a consciência do Divaldo, do Chico Xavier, do Francisco de Assis. Aí não vai rolar não, tá? Mas aquilo que a minha consciência fala assim, Marcelo, alguém te pediu um negócio, dá? Aí eu faço. Marcelo, a minha consciência não fala, Marcelo, arranca a roupa do seu corpo e dá para todos os pobres na rua igual o Francisco de Assis. A minha consciência fala assim, não. Então eu não preciso fazer. Vocês estão entendendo? Então assim, é possível sim, e é até fácil. Só que, a gente já está acostumado a não escutar a nossa consciência, por uma vontade da gente. Quando Jesus fala isso, ele está atinando a gente, ele está buscando na nossa percepção um sinal, como se ele dissesse assim, você já dá conta. Tá vendo isso aí que sua consciente pede? Isso você dá conta. Ah, você dá conta de pegar um morador de rua e levar para sua casa? Não dou. Mas eu dou conta de dar banho no morador de rua, eu já dei banho no morador de rua. Não é muita experiência, não é muito agradável não, tá? Espiritualmente é ótimo, você fica feliz depois, mas na hora que, na hora que eu cheguei em casa de Né falou assim, você vai entrar pro chuveiro e tomar banho, que ela tava comigo no dia, a gente catou o morador, isso várias vezes, eu dou conta de pegar um morador de rua, dar banho nele, esfregar ele todo, mas eu dou conta de trazer pra morar aqui dentro da minha casa, não dou, se eu falar que eu dou é mentira, eu ia passar raiva, a primeira vez que ele botasse a mão numa coisa minha, que ele estragasse um trem meu, que ele me desse uma resposta aqui, eu ia botar ele na rua, mas lá no Francisco de Assis eu dou conta de dar banho nele, dou conta de limpar a ferida, dou conta. Então isso é que a minha consciência pede. Se fosse o Francisco de Assis ia trazer ele para casa dele, tirar a roupa dele, dar pro cara e deitar o cara na cama dele, servir o cara até o cara melhorar. Porque a consciência do Francisco de Assis pede isso. Vocês estão entendendo? Outra pessoa não daria conta de dar um banho nele, mas daria conta, por exemplo, de dar 10 reais para ele comprar um marmitex. É o que a pessoa dá conta. Os nossos grandes problemas de relação é que o que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente não dá conta. Ou então a gente não faz aquilo que a gente dá. Eu dou conta de dar 10 reais pro cara comprar um marmitex. Mas eu falo assim, mas eu queria fazer igual o Marcelo que deu banho. Aí eu me estrepo. Aí o Marcelo fala assim, eu queria fazer igual o Francisco de Assis, que tirar a roupa do corpo e dava pro cara. Aí eu não dou banho, não dou comida, não dou nada. Porque eu quero fazer o que o outro faz. Por isso que pra gente entender essa questão da consciência, nós temos que olhar pra dentro de nós. Marcelo, quando temos que mentir, a nossa consciência pede para não mentir. Falamos a verdade, causa mágoas e revolta. Aí tem uma questão. Tem a verdade e a verdade. A nossa consciência fala assim, não minta. Tá. Mas ela também não fala assim, esmague o outro com a verdade. Existem coisas que você pode omitir. É um equilíbrio. Aí você vai pensar assim, se fosse comigo, o que eu ia achar? Vamos lembrar que a pretexto de falar a verdade, nós não podemos dizer tudo. Jesus não disse tudo. Lembra quando Jesus estava lá com o Pôncio Pilatos, lá, Jesus todo sanguentado, espancado, quase morto. Jesus estava praticamente morto ali. Ele foi carregar a cruz e morrer depois. Estava lá na frente do Pilatos. Aí o Pilatos falou, quem é você? No Pilatos cismou que Jesus era um deus grego que estava dentro da terra. Os deuses gregos tinham esse negócio. Na mitologia grega, o pessoal achava que os deuses andavam no meio dos outros, vestiam de velho, e aí depois quando a pessoa maltratava, eles saíam destruindo tudo. Os deuses vingavam. Então, quando ele ouviu falar do que Jesus fazia, ele pensou, esse cara é um deus disfarçado. Aí ele foi lá, correu em Jesus e falou assim, quem que é você? E aí Jesus vira para ele e fala assim, Jesus percebendo lá que ele estava tremendo igual uma vaga verde, Jesus dá uma aliviada para ele. O que Jesus fala para ele? Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí o Pilatos fala, o que é verdade? O que Jesus fala? Jesus fala um discurso explicando o que é a verdade. Jesus se cala.
Jesus não fala o que é verdade. Você, Jesus, ele mente? Não, ele omite. Porque ele sabia que o Pilatos não dava conta daquele conhecimento. Existem determinadas informações, né, inclusive espirituais, que nós não estamos preparados para receber. O Lucas já falou comigo uma vez. Uma vez eu perguntei uns negócios da minha vida pro Lucas e ele falou assim: meu filho, tem coisa que só quando você estiver no plano espiritual que você vai entender. Ah, mas eu quero entender agora. Não vai, você não tem cérebro para entender isso. Você, enquanto encarnado, isso não vai dar certo. É informação para o mundo espiritual. Lá você vai saber. Pronto. Ele não me falou, ele falou mentira? Não, ele falou que eu não estava pronto para entender. E tem coisas que a pessoa não está pronta para entender. E às vezes você nem tem que falar isso, você tem que omitir mesmo, né? Como conviver com quem nos detesta? Amando. Né? Meio que seja outra pessoa, tá? Às vezes alguém que detesta a gente, quer dizer que a gente vai amar aquela pessoa, mas você está destilando amor para os outros que estão à sua volta, uma hora sobra um pouquinho para aquele que te detesta, né? Não dando de volta o que você recebe, né? Porque o que acontece? Como é que a gente transforma aqueles que não gostam da gente através das nossas ações, né? É a mesma coisa. Às vezes alguém que nos detesta é um obsessor encarnado. Às vezes nós que somos obsessor dele. A gente perseguiu tanto que a gente encarnou para falar: não vou com essa cara, nossa, você sempre pegou no meu pé, né? E tem coisa que é tempo, minha gente, né? Os obsessores desencarnados é assim, né? Eu tenho um obsessor desencarnado que foi minha filha, né? Eu já contei essa história da minha filha, né? A princesa do Egito. É linda, né? Ô, menina, né? Foi minha filha. E aí, né, eu era ruim igual, né, 5 mil anos atrás eu podia ser ruim, tá? Agora não sou ruim, não. Só meio, eu tenho uns defeitos, mas ruim eu não sou mais, né? Aí eu tinha uma filha, era muito linda, né? E aí o que eu fiz lá? Eu vendi minha filha, né? Era pra ela ser princesa, eu atrapalhei a vida da menina toda, os trem do Egito antigo. E a menina não me perdoa de jeito nenhum, né? Aí ela fala comigo, ela não gosta de Jesus por minha causa, pra você ter ideia. Fala: não, você fala muito de Jesus, eu odeio Jesus por causa disso. Jesus gosta de você, não gosta de mim. As ideias dela, né? Mas o que acontece? Como é que eu vou convencer ela que eu sou uma pessoa melhor, né? Ela tá me acompanhando tem 5 mil anos, né? Até as coisas boas que eu faço ela acha ruim, né? Porque ela não gosta de mim, né? O que eu tenho que fazer? Como é que você vai trabalhar um espírito desse? Com amor, né? Ela fala assim: eu te odeio, mas eu não te odeio mais não, entendeu? Eu já pedi desculpa, já fiz prece, eu sempre faço prece por ela, que eu gosto muito dela, né? Apesar da gente às vezes brigar, quando eu vejo ela a gente briga, discute, né? Discuta ainda. Vou falar de Jesus, que é as coisas que ela não gosta, né? Ela fala assim: agora dos deuses do Egito, Jesus não vale nada. Beleza, né? Então assim, mas é um karma, ela não gosta de mim mesmo, se ela pudesse eu me matava, tá? Nesse nível, né? Mas como é que a gente vai convencer um espírito desse? Que conhece a gente ainda mais, que foi vítima da gente. Gente, só mudando. Só com o tempo. Então, se a gente está convivendo, com certeza vai reencarnar. Um dia nós vamos ser irmão, vamos ser pai e filho, ou vai ser minha mãe, né? Nossa, ela vai me espancar. Mãe não, ela pode ser minha filha. Não nessa encarnação, não tem mais jeito. Mas na próxima, que essa é minha neta, né? Né? Pode vir como neta aí, ó. Pegar a netinha no colo e ficar dando tapa na minha cara. Eu vou feio. Né? O negócio é, né? Tô brincando, né, gente? Mas assim, pra gente vencer alguém que não gosta da gente, só tempo. Né? Eu brinco assim, mas são coisas que às vezes, ó, todo mundo pode gostar de você, mas não gosta. Todo mundo te acha legal e lindo e maravilhoso. Não gosta. Por quê? Porque em determinado momento você falhou e falhou feio com aquele ser, né? E pra gente perdoar, né? Porque ela não gosta de mim, porque ela quer que ela me acompanha, porque ela quer me destruir, só isso, quer me matar, quer fazer comigo o que eu fiz com ela, né? Então, assim, no Egito Antigo, o pessoal casava com as filhas, tinha uns negócios assim, né? Principalmente na realeza do Egito, né? Tinha uns negócios assim, o pai casava com a filha, umas bobajadas dessas, né? E aí, todo jeito que a gente pôde aproveitar da menina, eu aproveitei, infelizmente, tá? Mas assim, coitada, né? Mas aí o que acontece? Ao invés dela crescer com isso, ela se prendeu no mal. Viu como o chefe tá falando das trevas lá, sei lá. Né? Eu tô contando isso aqui só pra gente entender que às vezes processos de obsessão são lentos, demorados, às vezes demora milênios. Quando o espírito chega na reunião mediúnica e fala assim: ah, que eu amo, que eu mudei, gente, aquilo ali é um estoque que já tá, ó. Tá? Espírito não muda com 5 minutos de conversa, não. Tá? Eu já vi espírito na reunião mediúnica, né? Ser tocado pelo amor e não ser tocado pela palavra. Eu já vi companheiro na reunião mediúnica chegar lá, o dirigente da reunião falar, citar o evangelho, igual nós estamos lendo aqui, o espírito virar pro cara e falar assim: isso eu escutei da boca de Jesus e não me comoveu, você acha que você vai me comover? O que comoveu o espírito? Amor. Quando ele percebeu o amor de uma determinada entidade lá, aí o negócio modificou. Então muitas vezes a gente fala muito, mas nos falta ainda
né? Um amor mais pleno, né? Então, assim, alguns espíritos, né? Às vezes porque estão afastados, às vezes não viram o nosso melhor, né? Então, assim, tem espírito que acha a gente depois de muito tempo, né? Esse espírito mesmo, ela me achou, nós ficamos uns 2000 anos separados, né? E depois ela me achou aí, né? Talvez porque é hora de resolver. Mas é fácil? Não é, né? Imagina, se fosse um filho, ia ser um filho que ia dar muito trabalho, ia ser um filho que ia brigar comigo o tempo todo. Se fosse minha mãe ou minha irmã, ia ser um espírito que eu ia ter problema o tempo todo, né? Por quê? Porque assim como o espírito tem dificuldade com a gente também tem, tá? Não nos enganemos, né? Muitas vezes alguém que nos detesta, a gente detesta também, tá? Porque se a gente não tivesse um sentimento antagônico, a convivência ia ser fácil, a gente não ia ligar. E a gente nem ia perceber, né? Tem gente que convive com o outro anos a fio e não percebe que o outro detesta, porque ele não detesta. Então ele não... Ah, é mesmo? Você não gostava? Não, nem percebi, né? E o outro morre de ódio, né? Porque, né? É sintonia, tá? Então nós estamos aqui hoje nessa encarnação para poder, né, trabalhar esses conceitos eternos do Cristo com vistas à nossa melhora, ao nosso crescimento espiritual. Por isso a importância da misericórdia, né? Ah, mas eu já te fiz muito mal. Fez muito mal, mas não tem problema, vou te perdoar, né? Então, assim, será que quando a gente encontra alguém que deve pra gente, qual que é a nossa reação? A gente cobra, né? Então, muitas vezes a gente encontra, talvez até intuitivamente ou no dia a dia, com espíritos que são nossos devedores. E às vezes a gente cobra daqueles espíritos de alguma forma, né? Porque às vezes é fácil encontrar com o obsessor. O obsessor é bom, né? E quando você encontra alguém que te deve, como é que é essa reação? Né? Eu lembro da história nossa que a gente foi em determinado lugar uma vez, tinha uma pessoa deficiente, né? E na hora que eu bati o olho na pessoa, eu falei assim: esse fulano ele me matou numa encarnação passada, né? Ele cortou minha cabeça fora, né? Milênios aí para trás. Quando eu olhei para ele, né, ele estava no estado deplorável, né? Eu pensei assim: nossa, tá pagando até hoje o que fez comigo, né? Primeira coisa que eu pensei, né? E com o tempo eu fui começar a olhar para esse companheiro e falar assim: na verdade, né, a culpa não é dele, não. Coitado, olha como é que ele tá, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver empatia com aqueles que devem pra gente, para aqueles que, quando chegar um que a gente deve, ele também tem, né? Talvez determinado espírito não nos perdoe porque a gente não perdoa suficientemente, né? Então são coisas para a gente poder acordar, né? Parar de cobrar demais dos outros e vivenciar mais esse afeto, esse amor, né? Mas é isso, meus amigos, nós chegamos aí no nosso final, né, do estudo, já deu 9 horas. Semana que vem nós continuamos, né, com o estudo né, vamos fechar, se Deus quiser, o estudo das bem-aventuranças. E lembrando, né, esse domingo às 8 da noite nós temos estudo do livro Nosso Lado, capítulo 5. Tá? Quem quiser já ir lendo, né, fazer perguntas, essas coisas todas, nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Tá bom? Perdoar para ser perdoado. É esse o sentido, né? É esse o grande caminho da nossa evolução, né? Não é fácil? Não é não, mas nós vamos conseguir, né? Porque nós temos o Cristo, nós temos todo o tempo do universo, nós somos eternos, né? Imortais, né? Então, meus amigos, vamos fazer uma prece pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, nos envolver, né? Que possamos juntos elevar o nosso coração à altura dos nossos sonhos, libertando a nossa mente das ilusões da matéria, aproveitando sim tudo de bom que existe nesta vida, mas sem perder o sentido de que tudo aquilo que existe na matéria é passageiro, destinado a se transformar. Que possamos aproveitar cada dia, cada momento, cada oportunidade, transformando os valores transitórios do dia a dia em valores eternos, que irão conosco para as esferas espirituais após essa vida. Divino Mestre, abençoa todos aqueles que nós amamos e aqueles que precisamos aprender a amar. Pedimos por todos aqueles que aqui foram citados, inclusive os amigos espirituais e os espíritos desencarnados, que eles possam neste momento receber luz, paz e carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, boa noite, fiquem todos com Deus, muito obrigado aí por tudo, né? Até domingo, se Deus quiser, né? Estaremos aí às 8 da noite. Muita paz, muita luz, boa noite mais uma vez.